percas tua fé entre as sombras do mundo, ainda que teus pés estejam sangrando. Segue para frente, erguendo a luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva o teu olhar e caminha, recebe, aprende, adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, que amanhã será outro dia. Não percas tua fé entre as sombras do mundo, ainda que teus pés estejam sangrando. Segue para frente, erguendo a luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, crê e trabalha. Erev Tov, Álvaro, como estamos? Tudo em paz? Tudo em paz, meu amigo. Nós estávamos na semana passada, na última quinzena, na verdade, falando sobre aquele episódio de Eldad e Medad. E é interessante um aspecto, Álvaro, que passagens do capítulo 11 do livro de Números, eles estão conectados com o capítulo 16 do Êxodo, que é aquela história das codornas. A história das codornas aparece lá em Êxodo e aparece novamente aqui no capítulo 11. Como se as histórias retornassem, trazendo novos detalhes que depois precisaria reorganizar a história para contá-la de uma única vez. Mas esse episódio não é novo. É aquele episódio das codornas contado dentro de um contexto diferente. Porque agora ele vai contar por que foi que as codornas apareceram. Porque agora ele vai justificar por que aconteceu essa cena. Nós tínhamos ali a chegada do maná e o povo vai reclamar do maná.
E aí vai acontecer a chegada das codornas, não é isso? É isso sim, Elahá. A gente vê um povo bastante rebelde, né? Bastante revoltado, um povo como a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho no último encontro. Nós encontramos um povo que havia recebido os 10 mandamentos, havia presenciado os mais diversos fenômenos mediúnicos, e sabe que eu fiquei pensando, Elahá, por que ali a voz direta, a materialização, por que tantos fenômenos, a presença da fumaça, do fogo, todos esses elementos, por que tantos elementos tão fortes? E a gente percebe que devido à condição ali do povo naqueles anos, naquele dia, esses efeitos foram tão importantes quanto as mesas girantes para que chamasse a atenção do mundo para a vida dos espíritos. Isso a gente vai ver futuramente ali, antecedendo a codificação e durante a codificação, o elemento das mesas girantes. Então a gente vê um povo que presenciou não apenas um momento que transforma todo o período de evolução espiritual do planeta Terra, mas a gente está vendo um povo que vivenciou elementos mediúnicos na saída do Egito, a abertura do Mar Vermelho, os 10 mandamentos, a água amarga, e mesmo assim, isso aqui mostra quanto o nosso espírito é rebelde, porque às vezes a gente tem a doutrina espírita, tem o estudo do Livro dos Espíritos, tem o conhecimento do Livro dos Médiuns, da obra de André Luiz, frequenta ações de caridade, e a gente está ligado a condições ainda muito importantes de espiritualização na doutrina dos espíritos, e a gente reclama de coisas pequenas, de coisas mesquinhas, e aqui o povo de Israel está reclamando da falta de carne. Tinha um alimento que caía dado por Deus todos os dias, dose dupla, porque não ia cair no sábado, no Shabat. Sim. E o povo reclama de carne, e o povo começa uma revolução. Existe uma obra, essa obra é um best-seller dos anos 50, 60, chama E a Bíblia Tinha Razão, uma obra grossa, feita por um religioso, que ele tenta trabalhar os pontos do Antigo Testamento, principalmente, para tentar oferecer ali uma explicação para cada um desses fenômenos. E ele vai trabalhar. Já conversei sobre essa questão do maná numa outra live, mas eu quero falar de uma outra coisa. Bom, nesse capítulo 11, o povo está reclamando, dizendo que não consegue comida, que lembra do Egito, que lá no Egito tinha comida farta. E aí, como você bem lembrou, poxa, teve o Mar Vermelho, teve as pragas do Egito, teve tanta demonstração de poder. E eles ainda assim ficavam resistentes a tudo isso. Conversando sobre essas questões, sobre todas essas coisas, uma vez eu estava conversando com um rabino sobre esses aspectos dessa resistência, ele colocando assim, o pessoal que mais reclamava era o pessoal que não era hebreu, porque os que saíram do Egito não eram, na verdade, só hebreus, havia uma quantidade muito grande. Fala-se de que cada 50 que saíram, um era hebreu. Então, quando você ouve as reclamações, as resistências, a teimosia, nossa, esse povo é muito rebelde. Não, Moisés libertou os escravos do Egito e pegou tudo que tinha lá. Então, havia alguns que eram realmente oriundos da história de Abraão, eram hebreus, mas nem todos. Então, na leva desse conjunto de povos, tinha os politeístas, tinha os descrentes de tudo,
E isso fazia com que a tarefa de Moisés fosse ainda muito mais difícil, pela necessidade de ter que lidar com pessoas tão resistentes ao bem. E essa situação, esse episódio das codornizes, ele é abordado nessa obra chamada E a Bíblia Tinha Razão. Ele diz o seguinte, que a cidade onde eles estavam, que está relatada no texto, ele vai procurar geograficamente aonde fica esse lugar. E ele visita o lugar aonde Moisés esteve, e aonde o maná caiu, e aonde as codornizes também apareceram. E ele diz o seguinte, que aquela ponta de terra é uma ponta de terra migratória das aves. Que se você pegar a narrativa do texto, diz assim, e aí Moisés conversou com Deus e o Senhor disse, avisa ao povo que eles vão ter carne. Vão ter carne para comer até enjoar. E aí um vento soprou do mar, está escrito no texto, e um vento soprou do mar e trouxe do mar as codornizes. E aí, esse texto, eu não vou lembrar aqui, se tiver alguém para dar uma caçada aí no nome desse livro, no autor do livro, mas ele é bem conhecido. E a Bíblia Tinha Razão. Não vou conseguir. Abre aí, Álvaro. Werner Keller. É esse mesmo, Werner Keller. Esse cara. O nome da obra, Francisca, é E a Bíblia Tinha Razão. Werner Keller. É um clássico. Eu até tinha, ele é bem grosso, assim, capa dura, quando eu comprei, né? Mas aí eu emprestei e ele não voltou. Mas tudo bem. Aí ele explica a questão das codornizes. Então ele diz que as codornas possuem correntes migratórias, que nessas correntes migratórias elas aportam nessa região até os dias de hoje. E que as pessoas que conhecem o fluxo migratório já sabem em que épocas do ano vão colher codornas. E por que elas não voam? Porque elas estão mortas de cansado. Elas fizeram um caminho migratório muito longo e quando elas pousam nessa ponta de terra no cair da tarde, elas estão exaustas. Então os homens chegam, capturam e elas não voam. Aí a gente pergunta, tá, então quer dizer que não tem nada, então não tem nada de especial nesse episódio? Tem. É você saber no deserto para onde ir para encontrar as codornas. Porque se fosse eu, teria levado o povo na direção contrária. Não esqueçamos que Moisés foi educado no palácio e que Moisés, como príncipe, conhecia da região e os conhecimentos estratégicos militares da região tiveram que ser ensinados ao príncipe. Ele sabia aonde estavam as codornizes, ele foi instruído para isso. Então, quando a gente observa a dinâmica da movimentação dele, tem as intuições, o conhecimento que ele possuía, todas essas circunstâncias estão disponíveis hoje para que a gente consiga entender. O Márcia está colocando aqui que o PDF está disponível no Google. Autor Werner Keller, esse cara mesmo. Ótimo. De repente eu vou até conseguir o PDF para colocar no meu Kindle. Tá bom. Então, esse episódio das codornas, que é um episódio muito conhecido, é explicado nessa obra, que não é necessariamente uma obra espírita, mas vale a pena a gente ter o contato com esse conhecimento para decifrar alguns enigmas interessantes sobre todas essas questões. E o desdobramento, acho que mais interessante de toda essa situação é que aquela posição de revolta que o povo toma e começa a contestar a Moisés, falando, olha, no Egito a gente tinha melão, a gente tinha melancia, tinha pepino, tinha tudo de bom. Tinha carne, a gente podia comer peixe, e aqui a gente está comendo maná. Então, aqui o fato interessante é que essa cisão por entre o povo
faz com que Moisés busque sabedoria e inspiração divina. Então, ele vai se reunir com um grupo de eminentes homens daquela população. Eles são chamados de Zequinim, de anciões. E esses anciões, 70, vão realizar uma reunião mediúnica e esses médiuns irão receber o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, uma pleia Vai de descer sobre os 70. Seria como se nós estivéssemos, Elahá, imaginemos-nos, né? Lembrando-nos de que temos aquela mensagem, os trabalhadores da última vinha, explicada pelos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Da última Imaginemos, os trabalhadores da última hora, perdão. No Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós estamos diante de uma casa espírita, que não é simplesmente uma casa espírita, mas é um foco de luz, um recanto de trabalho, de preparo, um hospital de assistência, e nós temos a equipe de trabalhadores. Lembrando da mensagem de Dr. Bezerra, e também encontrada no livro dos Médiuns, onde aufere que nós devemos ser como um feixe de varas unidos. Sim. Nesse momento, a gente percebe aqui, não a casa espírita, mas no deserto, uma população que tinha uma missão extremamente importante, com a evolução espiritual tão quão importante, vão dizer os espíritos, os da última hora vão ganhar uma moeda, a mesma recompensa que os da primeira hora. E os espíritos nos explicam que os da primeira hora são os trabalhadores da primeira revelação, Moisés e os profetas. Então a gente está diante da mesma situação. E quantas casas espíritas não temos visto com cisões internas, com disputas, com conflitos que têm enfraquecido esses pontos de regeneração. Quando se dá isso, Moisés, talvez em uma espécie de modelo do que nós deveríamos fazer, se une aos que estão comprometidos, segundo a influência moral dos médiuns, segundo a capacidade de comprometimento com a caridade, com a bondade, com a boa vontade de servir e o reconhecimento da causa, e ali eles não se reúnem para fazer maledicência, né? Mas eles se reúnem para pedir inspiração a Deus de como lidar com esses aspectos. Eu diria, porque assim, o pedacinho do livro de Números que antecede mostra um Moisés cansado. Senhor, eu estou muito cansado. É muito difícil a missão que o Senhor me deu. Esse povo que eu tenho para lidar é um povo extremamente rebelde. Então eu penso que esse é meu pensamento, eu penso que essa reunião lá que ele vai fazer com esses 70 anciãos é como se fosse uma reunião para alimentar as minhas baterias. Como se alguém dissesse assim, eu preciso de uma revelação dos céus. Eu sinto necessidade de ter um contato com a espiritualidade para que eu sinta. Às vezes a gente se sente assim. Tem horas que a gente está um pouco mais abatido do ponto de vista espiritual. E aí você lê uma obra, você assiste uma palestra, você assiste uma live, você participa de uma reunião mediúnica e aquilo como que se impulsiona dentro de nós. Um sentimento incrível de força. Eu penso que essa reunião acontecida é exatamente um instrumento de fortalecimento de Moisés diante do cansaço demonstrado pela rebeldia sistemática do povo em relação àquilo que Deus mostrava. Imagina o que deve ter acontecido. Ruach HaKodesh descendo naqueles 70 caras. Eu faço ideia do que fenômenos. Imagina
Que materializações, que manifestações, que poder extraordinário não deve ter acontecido. Deve ser uma coisa assim indescritível essa reunião desses 70 anciãos e Ruach Kodesh descendo naquele povo ali todo, as manifestações acontecendo, fenômenos mediúnicos diversos para que você diga, não estamos sozinhos. Existe um poder incomensurável que dá força para todos nós. E ela é interessante que poderia nos dar a sensação de que a mediunidade, sem sombra de dúvidas, exige um compromisso. Por essa razão, ela não estava sendo exercida, vamos dizer, por todos ali naquele momento, porque muitos tinham fatores geradores de intriga, de ódio, de desqualificação quanto à liderança de Moisés e quanto à situação que vivia o povo, mas a gente teve a oportunidade de falar que esses 70 anciões eram homens que tinham se sacrificado pelo próximo, tinham vivido a compaixão e o auto-sacrifício lá no Egito, segundo nos contam um Midrash. Mas tem dois homens aqui que não foram reconhecidos pelos olhos de Moisés e dos outros como sendo pessoas extremamente nobres de caráter e de espírito, ou até foram, mas Moisés tinha lá suas razões para não chamá-los a essa reunião. E o nome deles... Ou eles faltaram. Ou eles faltaram. Pode ser. Pode ser. Eu penso que eles tenham faltado. Eu penso que eles foram convocados e faltaram. Eu acho. Pode ser. E esses dois homens, eles recebem também, através da mediunidade deles, informações importantíssimas, que a gente não entrou nisso, e vou comentar muito por alto, mas o que se diz é quais são as informações que viriam. Alguns dizem que o que eles receberam, além da solução do problema, seria sobre a vinda do Messias, de quando seria a vinda do Messias. Nós encontramos diversas discussões. Aqui, Álvaro, na tradução em português, que eu vou depois olhar em Esperanto, na tradução em português, no capítulo 11, versículo 26, diz assim, porém, no arraial ficaram dois homens. O nome de um era Eldad e do outro era Medad. E repousou sobre eles o Espírito. Aí abre um parêntese. Geralmente, quando tem um parêntese, é porque isso não está na tradução, mas como tem várias cópias dos manuscritos, e alguns manuscritos aparecem, outros não, então, quando eles não têm certeza, as traduções trazem entre parênteses. Então, minha tradução diz assim, porém, no arraial ficaram dois homens, o nome de um era Eldad e do outro Medad, e repousou sobre eles o Espírito, e abre parênteses, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda. Fecha parênteses, e profetizaram no arraial. Então, eles faziam parte dos 70. Nesse sentido aqui, dessa tradução, sim. Teria que ver em Esperanto para ver o que eles contam. E o interessante é que quando eles recebem o Espírito, existe um processo ali de, mais uma vez, de rebeldia com eles. Espera aí, eles não estão na tenda da reunião, eles não estão lá próximo ao Mishkan, não estão sob a supervisão de Moisés. Como é que eles estão recebendo o Espírito aqui, em meio ao acampamento? E aí, Elahá, o que você tem a me dizer? Eu diria que a gente não sabe, o texto não diz a razão pela qual eles não foram. A pessoa pode estar doente, pode estar impedida por uma coisa que não permitiu que ela fosse, não por desídia, mas porque aconteceu algo que disse, olha, a gente não vai poder ir, mas a gente vai orar daqui. Nós não vamos poder ir lá, mas a gente daqui tenta participar.
Não sei se existe algum midrash que trata sobre essa questão, mas no texto apenas diz eles não foram. E quando Moisés encontra esse questionamento de Yoshua, né? Gershon, segundo um midrash, e tem mais um homem, o que Moisés diz? Ai, que todos os filhos de Israel profetizassem. Não, peraí. Tem que contar esse pedacinho que está faltando. Então, eles fazem a reunião com os 70, ou melhor, com os 68. Porque dos 70 que deveriam estar lá, 2 não foram. Mas tudo bem, vamos fazer com os 76 mesmo, os 68. Então, eles fazem com os 68, a reunião acaba, e existe um detalhe, Álvaro, no texto, dizendo que eles se reuniram e que houve aquela manifestação, mas que, após aquela reunião, eles não voltam a manifestar dentro do arraial. Eles não eram sistematicamente acionados mediunicamente. Houve esse episódio mediúnico com esses homens, mas o texto descreve que eles não teriam repetido essa mesma experiência. Quando eles chegam na aldeia, Moisés devia estar vindo com a bateria carregadíssima. Se fosse eu, ia chegar na aldeia, no arraial, rindo. E aí, colega? Tá tudo beleza? Como é que estão vocês? Porque deve ter sido uma carga de motivação, uma carga de coisas positivas maravilhosas que todos receberam nessa ocorrência. E quando ele chega na aldeia, ele é recebido com um mexerico. Você vem de uma experiência extremamente espiritual e vem um cara e atravessa você com uma conversa terrível. Igual, por exemplo, você vem de um trabalho, você participou de uma atividade espiritual que você está muito empolgado, aí você chega em casa e a pessoa diz, fulano comeu meu bolo. Deixa comer. Eu falo, não tem problema. Eu faço outro. Aí, fulano saiu e levou minha camisa. Amanhã eu compro outro para você, não tem problema. Tá? Sabe? Você está dentro de uma atmosfera de tamanho envolvimento que as pessoas trazem o problema, você não faz mal. Gente, está ótimo, não tem problema. O que é muito comum da nossa parte quando nós estamos envolvidos espiritualmente dentro de um cenário. E aí, o que vai acontecer, Álvaro? Quando ele chega lá, ele é atropelado por uma notícia. Uma personagem que não tem nome diz assim, que quando ele chegou, correu um moço, que não tem nome, e anunciou a Moisés e disse, Eldade e Medade profetizaram no arraial. Então, a primeira notícia que ele recebe é essa, porque os dois que haviam ficado, não tinham ido para a reunião mediúnica, ficaram no arraial. Continuando a narrativa, no mesmo capítulo, no versículo 28, Josué, filho de Num, servidor de Moisés, em português diz, um dos seus jovens escolhidos, na tradução em Esperanto diz outra coisa, diz assim, e respondeu Josué, filho de Num, servidor de Moisés desde o tempo de sua juventude, não fala de escolhido, diz que servia Moisés desde sua juventude, o que para mim é muito diferente de dizer que era um dos seus jovens escolhidos, que parece que eu fui lá e escolhi, enquanto que na tradução em Esperanto é aquele que se dedicou desde jovem. Ele teria dito, olha a tradução em português, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Ora, se é proíbe-lhe, está na terceira pessoa do singular. Então, é proíbe ele. Bom, se é proíbe ele é quem? Porque eram duas pessoas, Eldade e Medade, deveria ser proíbe-lhos e não proíbe-lhe. Para ser singular, só tem uma condição de interpretação. Ele está dizendo para proibir o moço de falar que Eldade e Medade profetizaram no arraial. Se você for olhar pela tradução em português, o que está dito é
proíbe o rapaz de dizer que Eldad e Medad se manifestaram no arraial. Ele está querendo impedir que a notícia seja divulgada em português. Mas a tradução em Esperanto, que costuma ser mais fiel ao original, diz assim: e respondeu Josué, filho de Nun, servo de Moisés, servidor de Moisés, no tempo de sua juventude, e disse: meu senhor Moisés, proíbe-lhes eles, impeça-os. O verbo em Esperanto permesso é permitir. Então, permesso, permita, e malo permesso é impedir, o oposto de permitir, que seria proibir, sei lá. Mal permesso a lili, não permita a eles, o que é bem diferente de não permita, proíba a ele. Então, ele não estava falando para o rapaz, estava falando para os rapazes. Ele estava. Então, Josué vem se somar ao pensamento desse jovem, que pode ser o filho de Moisés, esse moço pode ser o filho de Moisés, que vem fuxicar que os dois estavam dando passividade na aldeia, e a gente pode ver isso. Eu queria ver se você tem em hebraico a leitura do original, porque esse negócio de ficar lendo da tradução não está com nada. Eu procurei aqui ler o texto no hebraico e procurei o Midrash que fala, e o Midrash que conta é o Midrash Rabba. E é interessante que ele questiona o seguinte, ele fala, por que 70? Porque ele fala, se você fosse escolher os 7 homens, os homens mais justos de uma tribo, se você escolher 5, seriam 60. 12 tribos, 5 de cada tribo. Então, se fossem 6 de cada tribo para ser igual, 72. Seria 72. Então, o número de homens que se reúne é 70 e os dois ficam. Agora, o que eu preciso de depois olhar com um pouco mais de calma, esses dois faziam parte desses escolhidos, mas nasce uma série de discussões daqui, uma série de discussões. Por isso que o Midrash precisa ser estudado com bastante calma, e eu só procurei para tirar uma dúvida aqui. Então, deveriam ser 72, como são os nomes de Deus na Torá, 72 nomes de Deus, a gente encontra no Antigo Testamento, 72 referências, 70 é o símbolo da união, e provavelmente, eu não estou fechando o assunto, o que dá a entender é que eles tinham algum tipo de impureza que impediu que eles fossem. E os 2 homens que vão a reclamar seriam Gershon, filho de Moisés, e Yoshua ben Nun, a Josué. Então, esse é Gerson, né? Você falou Gerson. É Gerson. Em português a gente chama o filho de Moisés de Gerson. Para quem não sabe, o filho de Moisés tinha um filho. Chamava-se, em português, Gerson. Tá? Em hebraico, o nome é outro, Gershon. Tá bom? E é interessante, Elahá, que o processo que o Midrash conta, que ele teria utilizado para escolher esses homens, seria tirando os papéis, não é papel que era escrito, mas tirando os nomes por sorteio. Mas se a gente se lembrar, esse sorteio não é aleatório, é um sorteio que a gente percebe que existe uma indicação divina. Por que a indicação divina? Porque lá quando Jonas está no barco e eles vão sortear o culpado pela tempestade, eles também fazem o sorteio da mesma forma. Então, aqui é uma questão assim, não é aleatório, eu vou escolher quem para a mediúnica. A gente sabe, né, da responsabilidade do dirigente ao convidar alguém. Então, não é completamente aleatório. Isso faz com que o nome seja proposto. E aqui a gente entende que é uma força, uma inteligência maior, a espiritualidade. Legal, né? Exatamente. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Agora, eu acabei atropelando as coisas e falando antes da hora,
Então eu quero apagar um pouco do que eu falei, porque eu estava falando de codornas, e as codornas não apareceram ainda, tá? Eu vou recontar a história rapidinho. As pessoas estavam reclamando de estavam comendo muito maná. Moisés fica muito mexido com tudo isso, cansado, fala com o Senhor, pedindo orientação, e diz, não, reúne os caras, vai conversar com eles. Depois que as codornas vão aparecer, tá bom? Então, aqui nós estamos ainda no momento anterior às codornas, em que eles estão sentados e reunidos e as manifestações aconteceram. Moisés voltou com a pilha carregadíssima e é atropelado por um mexerico. E aqui tem uma coisa interessante, né, que a gente sempre ouve falar, que a mediunidade ela era proibida no povo de Israel, né? Tinha aquela coisa, não pode exercer as funções espirituais, etc. E isso vai ao encontro, não é vai de encontro. Ir de encontro é quando uma coisa vai e colide, assim, ó. Isso é ir de encontro, negando. Mas quando vai ao encontro é porque vai somar a isso que a gente está falando. Então, o que a gente vai comentar agora vai ao encontro dessa discussão. Olha só o que temos aqui. Na sequência do texto, eu vou ler em português. Na sequência do texto, os dois, tanto o moço, contado no Midrash como sendo o filho de Moisés, e Josué, filho de Nun, que vem reforçar a ideia de que deveria proibir os dois de se manifestarem, Moisés, o homem que conversava com Deus face a face, né? Conforme está no texto. A gente sabe que não é Deus, mas assim, só para dar uma representatividade da grandeza desse cara. Que no capítulo 12, se Deus permitir, não vai permitir, a gente não vai conseguir chegar no 12 hoje, não vai chegar no 12. A gente vai acabar ficando no 11. Então, o que vai acontecer? Esse homem que tem todo esse prestígio, um homem que abriu o Mar Vermelho, que colocou as pragas do Egito, que conduz o povo, que tem uma coluna de fogo que segue uma nuvem que protege durante a noite, um homem que já tem, meu Deus, uma imensidão de fatos extraordinários. Esse cara, quando é dito, olha, os caras te desobedeceram e reuniram lá no arraial. Eu esperava de Moisés 1000 respostas, Quando ele recebe a notícia de que os indivíduos estavam ali se movimentando para reunir apartado do grande grupo, olha a resposta que Moisés dá. Eu não esperava. Moisés diz assim, tu tens ciúme de mim? Quem me dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Tu tens ciúme de mim? Tu tens ciúme de mim? Tu achas que só eu que posso me comunicar? Tu acha que ninguém mais poderia? Isso é de uma coisa extraordinária de humildade. Eu acho que ele veio tão carregado na pilha dele, esse cara, deixa eu comunicar. Quem me dera que todo mundo falasse. Quem dera que todo mundo fosse com humildade e medade e que se comunicasse. Quem me dera que todo o povo pudesse. Deixa que eles façam. Quem me dera que o povo de Israel tivesse a condição de humildade e medade. Isso é incrível. Pela compreensão de que essa proibição de comunicação com o mundo espiritual não é absoluta, é em função do caráter das pessoas. Okay? E é bem legal isso, né? Porque quando a gente pega aqui o livro dos médiuns, no capítulo 20, segunda parte, e a gente trabalha aqui, estuda um pouquinho a influência moral dos médiuns, a gente vai perceber que Kardec vai dizer o seguinte, a faculdade mediúnica, ela está disposta, como nos diz André Luiz, ela é tão inerente quanto a capacidade de respirar, ou seja, ela está em todos os seres vivos, vai dizer André Luiz. Todos nós somos médiuns em maior ou menor grau, mas em relação a tudo isso,
A mediunidade independe da nossa condição moral. E aqui é trazido o exemplo por Kardec, pelos espíritos superiores. Quando é questionado, mas não seria injusto, talvez, a mediunidade estar presente em seres que não estão completamente comprometidos com a moralidade, colocando nas minhas palavras? E os espíritos respondem, mas você não vê, por exemplo, gatunos, pessoas com muita boa capacidade de correr e braços fortes e uma força física, uma capacidade física bastante grande, mas sem a moralidade para lidar com esses aspectos? Ou, então, são colocados diversos tipos de exemplo de pessoas que gozam de boa saúde ou de boa inteligência e não utilizam a inteligência para o bem, não utilizam as suas forças físicas para o bem. Né? Então, fala, a mediunidade é igual, ela é inerente ao ser humano. Porém, aqui a gente percebe que essa proibição de Moisés é muito nesse sentido da educação. Eldad e Merdad não estavam no local adequado, talvez até por uma razão de algo que os impedissem religiosamente, vamos colocar ali, de se encontrarem naquele momento, talvez uma impureza, qualquer coisa assim, mas eles tinham um comprometimento moral. Sim. Então, por que haveria repreensão por parte de Moisés? Não existe. Se eles estavam escolhidos, é porque eles eram escolhidos. E eles receberam a mensagem de forma transparente, de forma coerente, de espíritos superiores igualmente, vamos colocar assim, da mesma pleiade de espíritos que foi recebida ali por os outros 70 anciões, mas não existe repreensão. Então a gente percebe que os espíritos não estão condicionados ao local. Por exemplo, temos uma reunião mediúnica onde existe um médium extremamente comprometido com a bondade e com a caridade. Então, aquele médium se retira daquele ambiente por qualquer razão, não necessariamente os mesmos espíritos vão se comunicar. Ou seja, os espíritos não estão presos ao local, mas os bons espíritos, eles procuram médiuns que estejam comprometidos com a bondade, com a boa vontade de servir, com a caridade. E o principal elemento que coloca aqui para nós, Allan Kardec, que a gente percebe em Eldad e Medad. Qual o elemento? O elemento do desinteresse. Eles trabalham a mediunidade em prol do coletivo, porque eles estavam separados da reunião, mas trabalhando fisicamente, mas trabalhando espiritualmente pelo coletivo. E é legal isso, Elahá, porque tem um comentário aqui na influência moral dos médiuns que coloca a seguinte frase: um único médium, ele não tem o propósito, ou a mediunidade não tem o propósito de transformar exclusivamente uma pessoa, mas tem o trabalho de transformar a humanidade. Então, aqui a gente percebe que a informação trazida coloca forças, coloca meios, coloca condições de esclarecimento para toda a coletividade, e aqui por médiuns individuais. Então, quando a gente olha Chico Xavier com a sua obra, impactando a ciência, a filosofia, impactando a transformação de homens, tirando pessoas de suicídio, tirando pessoas de depressão, dando instrução para, como ontem até comentei em um estudo, não simplesmente passarmos pelos problemas da vida, porque a doutrina espírita, a mensagem dos espíritos, não nos traz soluções pontuais para os problemas da vida, mas nos trazem condições de transformar os simples ou complexos problemas da vida em caminhos de ascensão espiritual. É muito mais do que simplesmente
suportar. Suportar, vamos dizer, é a condição mínima dada pela doutrina espírita. Mas o propósito é que nós nos transformemos, que aquelas situações sejam situações de elevação. E tanto que vai ser colocado aqui na sequência para nós, posteriormente, uma grande praga que se dá a essa Sim. praga é espiritual, não é algo efetivamente, é claro que a gente entende Isso. que pode se somatizar, que pode ter havido mortes, como a gente viu em outras passagens, como, por exemplo, o bezerro de ouro. Mas não que essas mortes sejam necessariamente assassinatos, sejam morte no corpo físico. Mas aqui é muito mais sobre a referência do impacto espiritual, que certamente, como a gente já comentou, Elahá, você é mais do que eu. Mas quantos amigos nós não vimos, vou colocar aqui muito entre 50 aspas, tá? 50 aspas, sofrendo das pragas advindas do fruto do egoísmo, Conduta. do orgulho, da conduta. E o grupo continua trabalhando, e você está aqui com certeza como alguém que resistiu a tantas pragas, porque eu tenho certeza que elas batem e bateram na sua porta para te retirar do trabalho do bem, ou o professor Celestino, ou outros. Então é muito mais nesse sentido, né, Elahá? E assim, a confluência do orgulho com o egoísmo é o interesse pessoal. Então, quando o interesse pessoal aparece, a espiritualidade da criatura sai pela porta dos fundos. Enquanto você não tem interesse pessoal, o seu móvel, o seu desejo é puramente no sentido do outro. Na hora que você começou, mas eu posso ganhar bem aqui, opa, mas eu posso levar vantagem aqui. Então, na hora que o olho enche de cifrão, ou que você se sente beneficiado de alguma forma, você tem a sua espiritualidade sequestrada e, consequentemente, você fica entregue às energias negativas. Eu queria fazer um comentário antes, a gente está com o nosso tempo quase estourado, mas eu tenho que falar isso. Você estava comentando que os espíritos não estão vinculados ao grupo, e sim aos médiuns. Não, é o local físico. Isso, ao local físico. Então, você tem um livro, que é o livro Nos Domínios da Mediunidade. E lá tem 2 capítulos que falam de 2 médiuns, Celina e Eugênia. Eugênia é essa, magrinha. Eugênia é um espírito disciplinado, faz um bom trabalho mediúnico e exerce bem a sua função. Exerce bem. Mas tem uma outra, chamada Celina. Olha o nome dela. Celina, ela é uma coisa impressionante. Ela tem amor de sobra. Então, as entidades mais elevadas se manifestam por Celina, porque ela tem melhores condições para traduzir o pensamento dos espíritos superiores. Então, por onde vêm os espíritos superiores? Celina. Agora, quando na reunião mediúnica vem entidades perturbadas, com ódio, com vontade de destruir, com vontade de quebrar, com vontade de produzir a desgraça, por onde eles vão se manifestar? Por essa que já está evoluidíssima e que já tem uma conexão com os espíritos superiores, ou por essa outra, que é mais humana, que tem mais proximidade com o mal? Por qual dos dois ela vai? Quem marcou que vem pela Eugênia, errou. É por ela de novo. Porque ela ama tanto que ela pode receber os espíritos mais difíceis. Então, a Celina na obra, ela é aquilo que a gente chama em reunião mediúnica o papa-pedra. É aquele que vai engolir as entidades mais perversas, porque ela tem tanto amor, que só do espírito promover uma conexão com ela, ele já está meio doutrinado só na conexão. E o doutrinador só faz completar o trabalho. A outra, a Eugênia, é uma boa enfermeira. Ela poderia até atender, mas o trabalho que é feito por Celina é espetacular. Então, só aí corroborando com a fala do que o Álvaro estava colocando,
o médium ele tem um papel fundamental pelas características pessoais que ele possui de conseguir promover um atendimento mais ou menos efetivo pelas conexões que ele consegue fazer. Ou seja, os muito evoluídos e os muito perturbados costumam ver pelos melhores médiums, porque são os mais aparelhados para lidar com as entidades mais difíceis. Uhum. E é bem interessante, né, Lahá? Porque os espíritos superiores, a pleide de espíritos superiores, se comunica lá e se comunica aqui, devido Sim. à condição moral destes médiuns. Ou seja, o que eu quis colocar foi apenas que, não necessariamente, porque a gente às vezes tem muito aquela ideia do templo, do lugar santo ainda muito introjetada dentro de nós. Aqui deixa claro que os espíritos, eles, até o termo que Kardec usa, afinidade fluídica, depois vai ser trazida por André Luiz, como uma espécie de ímã, né? Para com os que têm boa vontade de servir, os espíritos superiores vêm com um pouco mais de facilidade. Mas, principalmente, Elahá, quando a gente vinha falando sobre aqueles que caíram no caminho, uma das questões interessantes que é colocada aqui por Allan Kardec é a condição de se elogiar excessivamente o médium. Então, eu me lembro, eu acho que você estava nesse congresso, Não, CEL não de tinha Uberlândia, nascido. Não tinha nascido. no CEL lá de Uberlândia, e o doutor Sérgio Lopes fez uma frase muito feliz. Ele quem quiser depois procura Sérgio Lopes, Palmas, CEL, alguma coisa assim, vai achar. Ele faz uma colocação e as pessoas começam a aplaudir a ele no Eu lembro disso. auditório. Lembra disso? Eu lembro disso. E ele para e fala, mais palmas, por favor, mais palmas, por favor. E as pessoas acham que chega até a pensar que ele está pedindo palmas para ele. Aí ele fala assim, olha, eu como médico, psiquiatra, tenho visto muitos irmãos caírem com as palmas que têm sido direcionadas a essas pessoas. É impossível um ser humano lidar com toda a naturalidade. Então, as palmas, né, Edivaldo dizia, Chico, a palavra Divaldo diz, são para o Cristo e não para o orador. São para a mensagem e não para o orador ou para o médium. Então, Elahá, eu quis colocar essa questão, sabe, de que muitos se perdem e que o equívoco faz com que muitos fiquem pelo meio do caminho. Eu posso ser um desses. Se a gente lê o livro, eu estou até relendo Mensageiros agora, a obra de André Luiz, e a gente percebe como é fácil a gente falhar como médium, como orador, como trabalhador de uma casa espírita, como dirigente de casa espírita, em posições onde exige que nós venhamos a tomar decisões, ou até mesmo em posições que às vezes não esboçam nenhum tipo de evidência, mas como fala aqui o interesse pessoal, a condição de querer a evidência faz com que muitos de nós tenhamos nos perdido por esse caminho. E aqui, mais uma vez, trazendo a mensagem de Dr. Bezerra, o feixe de varas, né, o reagrupamento, a resolução de problemas que existem entre A e B, entre mim e algum outro que trabalha dentro da mesma atividade na casa espírita, na reunião mediúnica, no trabalho de caridade, dentro do lar, faz com que nós venhamos a poder nos agrupar, ouvindo a mensagem dos espíritos superiores, ouvindo a mensagem da caridade, segundo entendia Jesus, benevolência, indulgência, perdão. Então, todo esse processo mediúnico que a gente vê ali com os trabalhadores da primeira hora, é o mesmo processo que a gente precisa de ter como trabalhadores da última hora. Olha, eu sou de uma época do movimento espírita, ou pelo menos de um lugar do movimento espírita, onde a gente não aplaudia orador, né? Não se aplaudia ninguém.
E aí, quando a gente tinha algum evento assim que as pessoas aplaudiam, o pessoal ficava todo desconcertado, o que fazer? Então eu era novo na época, tinha sua idade, mais ou menos 17, 18 anos. E aí, qual era a orientação? Só se aplaudirem, o que você faz? Aí, a gente hoje não tem feito isso, mas eu fui orientado assim. Quando, numa palestra, alguém aplaudia, você sai da tribuna, vai para o canto e aplaude também a tribuna, para dizer que quem está sendo aplaudido e a mensagem estava ali. Você olha para a tribuna e aplaude, porque eles estão aplaudindo, não é você, foi a mensagem que foi oferecida na tribuna. Essa era a orientação. E assim, se você já recebeu tantas demonstrações de que você é cuidado, por que a desconfiança? Por que desconfiança? Por que não a aceitação da transitoriedade da prova? Por que não silenciar diante de determinados fenômenos que a gente sabe que vai passar, né? Esse é o grande aprendizado. Mas, olha, eu acho que a gente já passou do tempo. A essa altura... No próximo encontro, capítulo 12, hein? Pelo amor de Deus. Olha, eu nunca vi um capítulo tão... Porque tem coisas interessantíssimas. Ali está o Lashon Hará de Miriam. Ali nós vamos ter coisas interessantíssimas para discutir sobre Lashon Hará. Mas vamos lá, cadê o nosso amigo Robson Bin? Então. Estou aqui. Deixa eu pôr vocês em cima. O espírito superior fica em cima. Maravilha. Meus irmãos, o que é isso, rapaz? Mas incrível esse estudo da noite de hoje, como os outros, obviamente. Fico muito feliz de estar aqui. Mas olha... Venha. Deixa eu fazer um comentário antes. Comente. O nosso objetivo nesse nosso estudo não é sair carimbando todas as falas do Antigo Testamento como se eles fossem a expressão do pensamento espírita. O nosso objetivo é esse que nós fizemos hoje aqui, que é retirar a sabedoria do texto. Eu não quero pegar o versículo e ficar costurando, mas entender. Olha essa reflexão final do Álvaro, trazendo o sentido parabólico das codornas, da aceitação das naturais situações que a vida nos pede, enquanto a gente fica clamando por Deus que Ele nos dê tudo que a gente tem vontade de ter. É esse o sentido que nós estamos buscando. E eu falo, quantas e quantas costuras com conteúdos doutrinários nós fizemos hoje aqui. Quantas obras, quantos conceitos espíritas foram trazidos para o debate, porque esse é o objetivo. Não é o objetivo ficar mergulhado no fosso do texto bíblico, apenas discutindo o sentido bíblico das histórias, sem o excelente e extraordinário conteúdo que a doutrina espírita tem. Esse é o sentido, esse é o propósito de tudo isso. Nós vamos orar, então, para agradecer a Deus por essa live, por esse estudo que nos trouxe tantos esclarecimentos. Por isso que tu nos ofereceste hoje, Senhor, a chance de nós conectarmos com a nossa porção mais interna, refletirmos à luz da doutrina espírita esses conhecimentos multimilenares. O quanto te agradecemos pela oportunidade que tu nos dás de revisitarmos esses saberes e vermos tanta sabedoria escondida em palavras que pareciam até sem sentido. Por isso te agradecemos e pedimos a ti que nos ilumine o entendimento, para que não nos percamos nos labirintos das letras mortas, mas que saibamos tirar as gemas preciosas dessa mina extraordinária que tu nos ofereceste de saberes e nos concedeste também a lanterna imperecível da doutrina espírita para localizarmos essas pedras preciosas ao longo desse caminho lindo que tu nos dás do conhecimento espiritual. Deita assim sobre nós a graça da tua bênção e permite-nos, Senhor, vivenciarmos entre os homens e no interior de nós próprios
aquilo que aqui sabemos, aquilo que aqui travamos conhecimento, para que faça sentido as tuas ofertas a cada quinzena para o crescimento das nossas almas. Não deixa que nos percamos, Senhor. Não deixa que, mais uma vez, não saibamos fazer o uso correto do conhecimento que Tu nos dás. Assim, portanto, nós só temos a Te agradecer e pedir que Tu nos abençoes e protejas as nossas vidas sob a Tua bênção de infinita paz.